Pessoal, eu vou falar um pouco sobre o alinhamento estratégico em relação ao filme Amor Sem Escalas. Primeiro começamos com o mapa de contexto, na qual as empresas elas contratam essa prestadora de serviço para que realizem o processo de demissão. Em seguida, nós vamos para a cadeia de valor, na qual é composta pela infraestrutura, pela gestão de recursos humanos, na quais os funcionários eles são treinados com as palavras certas para demitir. Temos o desenvolvimento tecnológico, é a tentativa de implantar o local, aquisição, compras, isso nos processos de apoio. Depois vem os processos primários, com a logística de entrada, operações, logística de saída, marketing e vendas, que é muito notável a tentativa de demissão, mostrando que existe uma boa oportunidade para isso, que essas pessoas demitidas elas irão se renovar com isso. E os serviços, além de que fecha com as margens que a alta lucratividade que a empresa prestadora de serviço tem com essas épocas de crises econômicas. Em seguida, nós vamos para a priorização dos processos, na quais ocorrem os ganhos operacionais, quais ganhos a empresa possui, como melhorá-los. Depois vem os riscos. Vale a pena investir em tecnologias de demissões remotas? E o alinhamento estratégico, que é composto pelo mapa de contexto, cadeia de valor, priorização dos processos e o próximo que a gente vai ver que é as definições das dimensões a serem avaliadas. Neles, nós temos a medição, que ela procura ver a boa qualidade dos resultados que são prestados, né, os serviços, os custos que são altíssimos devido às viagens e hospedagens que a empresa banca, os recursos que é o investimento na tecnologia, o tempo que é extremamente importante para economizar e principalmente nessa tentativa de usar os meios remotos para economizar tempo. Em seguida, nós vamos para os riscos inerentes, que é notável que as pessoas que são demitidas elas ficam muito mais vulneráveis, documentos associados, a capacitação, que essa empresa prestadora de serviço precisa estar capacitada e os seus funcionários capacitados para prestar esse serviço de demissão, e tecnologias de apoio, que como vimos, ela é realmente importante e pode ser uma boa tentativa de reduzir o tempo, ou seja, por meio do tipo global, que é a demissão global local. Na análise e identificação de pontos de melhoria, podemos observar alguns pontos em que podemos melhorar dentro da empresa. O primeiro ponto é na redução do orçamento de viagens. O segundo, as emissões através de videoconferências. O terceiro é menos padronização nas emissões. E, por último, o quarto ponto, mais empatia com os indivíduos. No relatório de oportunidade de melhoria, nós citamos a redução do orçamento de viagem através de demissões via videoconferências e menos padronização nos afastamentos, gerando assim mais empatia por cada indivíduo, se adaptando a cada realidade. Oi, gente. Então, dentro das dificuldades que a gente identificou, nós escolhemos, né, a questão da menos padronização dos afastamentos, gerando assim mais empatia por cada indivíduo se adaptando a cada realidade, para propor soluções. Nós tínhamos essa questão da padronização, como também nós tínhamos a questão das viagens, que eram muito caras. E aí a metodologia, a gente pretende fazer uma análise através da modelagem ASIS. Ok, dentro dessa modelagem, o primeiro passo é que a gente define os usuários-chaves e os donos do processo. No caso do filme Amor Sem Escala, seriam o Ian e a Natalie, né, como os donos do processo, que eles estão diretamente ligados ao afastamento de cada um, e a pessoa que vai ser afastada como stakeholder de secundário. 2. A segunda etapa consiste principalmente em levantar as informações. E como seria feito no caso do filme Moça em Escalas, né? Então, coletar informações sobre o funcionário, tempo de atuação, quais foram suas maiores contribuições, como que era o seu relacionamento com as outras pessoas. Então, fazer essa coleta de informações seria muito necessário para que a conversa fosse mais fluida e tivessem
cada vez mais propriedade para falar do funcionário e saber quais são os seus fatores motivantes dentro da empresa. A terceira etapa da metodologia Aziz, ela consiste em documentação. Então, anotar esses pontos seriam muito importantes, bem como assim, as principais fontes de decisão, fontes de aprovação, para que eles vão muito preparados, no caso, o Ryan e a Natalie. A quarta etapa é realmente revisar e avaliar tudo, para que durante a conversa, o momento de afastamento, não aconteça gargalos ou então algumas etapas desnecessárias, bem como atrasos, enfim. É importante a gente lembrar que a metodologia Aziz, ela acaba nessa quarta etapa, mas é necessário que vá para a modelagem to be também. E aí, explicando um pouquinho dos nossos porquês, né? Por que a gente escolheu essa questão de padronização dos afastamentos? Foi observado que há muita padronização, frases prontas, não respeitando a individualidade de cada um, ou então não passando a simpatia ou credibilidade. Uma das cenas que a gente pode ver isso, no caso, uma situação ao contrário, é quando esse senhor vai ser afastado e o Ryan ele usa como motivacional, principalmente com ele, a questão dos seus filhos e o motiva a ser um empreendedor, falando que ele cozinha muito bem. Então, isso é um dos exemplos que a gente pode citar. Olá, meu nome é Maria Kaline e agora eu vou falar um pouquinho sobre a modelagem to be. Essa modelagem fica responsável por mapear, definir e discutir os processos futuros que irão acontecer dentro da empresa. E para representar esses processos, utilizamos fluxo ou diagrama, que então são chamados de modelagem. Esse tipo de trabalho é feito por pessoas que exercem um cargo de chefia dentro de uma empresa. No filme, podemos perceber esse tipo de modelagem quando o chefe de Ryan contrata Natalie, que tenta implementar o trabalho remoto com o intuito de realizar as demissões por meio de uma videoconferência, visando menos gastos para a empresa, assim como ela se empenha em mostrar todos os passos que serão seguidos para que qualquer pessoa consiga demitir um funcionário. Para que essa modelagem seja implementada, são necessárias várias etapas, como definição do que será feito, como será mostrado para as pessoas que irão executar, seja por meio de entrevista ou de reuniões gerais, que no caso são as mais indicadas, e alguns processos que podem ajudar na hora de criar a documentação para a modelagem to be, como por exemplo, chamar para as reuniões de mapeamento as pessoas que mais conhecem os processos, não pensar nas restrições, pensar em como o processo deveria idealmente funcionar. Trabalhar com blocos pequenos de processos, segundo o critério de priorização, pois grandes projetos demoram muito para serem executados, podendo então gerar atraso ou descrédito a esse projeto. E por fim, ouça todas as ideias, preferências e insatisfações. Isso ajudará bastante no processo.